Feche os olhos por um instante e imagine que o tempo se dissolveu ao seu redor. Tudo silencia, tudo desacelera, e nesse espaço entre um pensamento e outro, algo sussurra, um arrepio leve, um número que se repete, uma lembrança que volta sem aviso. Você sente, mas não entende. E se isso for o universo tentando falar com você? Talvez você tenha vivido dias assim, em que parece tudo certo por fora, mas dentro há um cansaço sem nome, um vazio vibracional que nem o descanso resolve. Você ignora. Disfarça, segue no automático. Mas o sinal não vai embora. Ele se repete, muda de forma. Retorna como desconforto no corpo, insônia recorrente, sensação de estar fora do lugar. O que você chama de sintoma pode ser comunicação. Bruce Lipton ensina que cada célula é uma antena viva. Ela sente, emite e capta sinais, não só do ambiente, mas também dos seus próprios pensamentos e crenças. Joe Dispenza completa. Sua mente emite um campo eletromagnético que interage com a realidade ao redor. Você está cocriando, mesmo quando acha que está apenas sobrevivendo. E se o vazio que você sente for um pedido interno por reconexão? E se ignorar o sinal for, sem perceber, uma forma de se afastar de si mesmo? O universo fala de muitas formas, e ele respeita o tempo, mas não espera para sempre. Às vezes, o que parece atraso é só você adiando o próprio reencontro. Você não precisa entender tudo agora, mas talvez precise ouvir, com outra escuta, com outra presença. E se esse vídeo for o seu sinal? O início de uma nova escuta? Um lembrete de que você não está perdido, só estava desligado da frequência que sussurra. Volte para casa. Há sinais que não se mostram com clareza. Eles surgem como cansaços inexplicáveis, como decisões que pesam no corpo, como encontros repetidos com a mesma sensação, uma espécie de eco interno que você evita escutar. Ignorar esses sinais não apaga na mensagem, só adia a compreensão. E quanto mais você adia, mais o corpo começa a falar, com tensões, com sintomas, com tristeza, sem razão. Bruce Lipton nos mostra que emoções não são apenas estados passageiros, elas moldam nossas células. Cada pensamento que você insiste em repetir sem consciência, cada padrão emocional crônico, influencia a forma como seu corpo funciona e como ele responde ao mundo. Joe Dispenza aponta que viver em estresse contínuo reduz sua percepção. Você começa a ver apenas o óbvio, o urgente, o previsível, e perde os sinais sutis que guiam. Lembro de uma mulher que ignorava um incômodo no peito cada vez que ia para o trabalho, até que um colapso físico a afastou por semanas. No silêncio, ela lembrou de algo esquecido. O desejo antigo de curar pessoas, a dor que parecia castigo, era um chamado, o desconforto, um sinal ignorado. Você pode estar vivendo algo parecido. Uma resistência suave, mas constante. Um incômodo que sempre volta. Talvez seja a hora de parar, porque se você não escuta, o universo insiste, com mais força, com mais urgência, não para punir, mas para despertar. Muitos dizem, feche os olhos e escute seu coração. Mas e quando o que se escuta é confuso? Quando as vozes internas se sobrepõem e o silêncio não traz paz, mas ansiedade? A autoescuta verdadeira não começa com silêncio, começa com limpeza. Porque escutar com um campo poluído por crenças sabotadoras é como tentar ouvir uma melodia suave em meio a um ruído constante. Bruce Lipton ensina que nossas crenças moldam os filtros pelos quais percebemos o mundo, e esses filtros vivem nas células, no corpo, nas respostas emocionais automáticas. Joe Dispenza complementa dizendo que, se não houver reprogramação, o que ouvimos pode ser apenas o eco do medo, ou seja, antes de confiar na intuição, é preciso dissolver os ruídos. Aqui vai uma prática simples para iniciar esse processo. Feche os olhos agora. Inspire contando até 3.
Segure, expire contando até 3. Sinta o centro do seu peito. Visualize uma pequena luz. Não importa a forma, apenas sinta que ela pulsa. Essa luz representa sua coerência interna. Tudo que vibra contra ela é interferência. Com o tempo, essa luz começa a guiar. Autoescuta não é mágica, é construção, e começa com o espaço interno que você decide abrir. Escutar o universo exige escutar-se com menos ruído e mais verdade. Estamos cercados por palavras, afirmações, mantras, declarações de intenção, mas o universo não escuta só o que você diz. Ele responde ao que você vibra. E muitas vezes, o que você vibra não está nas palavras, está no silêncio entre elas. Joe Vitale fala sobre o poder das afirmações. Mas se o corpo não sente o que a boca fala, o campo permanece em conflito. O que transforma não é a frase repetida, é o estado interno que a acompanha. E esse estado, muitas vezes, só é acessado no silêncio. Joe Dispenza mostra que é quando o cérebro desacelera, entrando em ondas alfa, que acessamos o inconsciente e o campo quântico. É nesse vazio que as respostas aparecem. Você não precisa de horas de meditação, apenas de pequenos momentos de presença. Escolha um instante comum, ao lavar as mãos, caminhar pela casa ou tomar um café. Desligue os estímulos por 3 minutos. Apenas esteja. Sinta. Observe o ambiente. Respire com calma. Esse é o silêncio geográfico, uma pausa ativa que abre portas sutis. Nesse espaço, a mente não precisa dizer nada. O corpo fala, a alma escuta e o universo responde. Não porque você pediu, mas porque você permitiu. Muitas vezes, o que nos impede de receber não é falta de merecimento, é medo. Um medo sutil, disfarçado de lógica. Ele se apresenta como frases comuns. Isso não é para mim. É só coincidência. Isso nunca funciona. Mas, no fundo, é uma tentativa de se proteger da dor de acreditar e se frustrar. Bruce Lipton explica que nossas crenças são comandos biológicos. Quando você repete que não dá certo, suas células obedecem, seu campo se fecha. O sinal continua vindo, mas não encontra onde pousar. Joe Dispenza chama isso de autossabotagem inconsciente, uma frequência de defesa que bloqueia a criação. É por isso que, diante de um sinal, é essencial perguntar: e se isso for uma resposta? O que em mim tem medo de acreditar? O que mudaria se eu aceitasse isso como real? Essas perguntas funcionam como uma fresta. Não é preciso fé total, só abertura mínima. É como colocar o pé na porta antes que ela se feche. O sinal, muitas vezes, só precisa ser acolhido. Depois, ele se revela com mais clareza. Você não precisa ter certeza, só precisa escutar, sem julgar de imediato. Porque o universo só consegue entrar onde há espaço. Chega uma hora em que pensar já não basta. O corpo pede para sentir, porque ele é o primeiro lugar onde o sinal se manifesta. Antes de virar palavra, ele é calor. Antes de ser direção, ele é sensação. Por isso, escutar com o corpo é essencial. Aqui está um método simples de 3 etapas. Não exige esforço, só presença. 1. Sintonização vibracional. Una as palmas das mãos com leveza. Respire fundo 3 vezes. Sinta o calor entre as mãos. Esse gesto avisa ao seu campo que você está pronto para escutar. 2. Decodificação corporal. Com olhos fechados, perceba o que muda. Um formigamento? Uma leveza? Uma contração? Não analise, apenas sinta. Esse é o ponto de mudança. 3. Registro narrativo. Escreva uma frase curta com o que sentiu. Pode ser calor no peito ou leveza nas mãos. Essa é a tradução do seu sinal. Ele pode virar uma escolha, uma pausa, uma nova palavra. Quando você registra, você ancora. Esse método é como aprender a escutar uma linguagem invisível. Primeiro você sente, depois traduz, depois responde. E é assim que a energia se transforma em gesto. É assim que o invisível se torna caminho. Talvez agora...
algo em você esteja mais leve, mais silencioso, mais alinhado, e talvez você esteja percebendo que os sinais sempre estiveram lá, só precisavam de um espaço interno para serem reconhecidos, porque o universo não grita, ele sussurra, e quanto mais você escuta, mais ele fala. Bruce Lipton nos lembra: nossas células são antenas. Elas não só captam, mas também respondem ao ambiente vibracional que criamos. Quando você muda uma crença, muda a sua escuta. Joe Dispenza reforça: quando há coerência entre mente e coração, você deixa de esperar o sinal e passa a co-criá-lo. O que parecia coincidência, agora é resposta. O que parecia silêncio, era linguagem. O que parecia vazio, era convite. Não espere o grito, não espere a dor virar alarme. Escute enquanto ainda é sussurro. Porque quando você começa a escutar com o corpo, com a alma, com presença, a vida começa a responder com sincronicidade. Você sai do esforço e entra no fluxo. E se esse vídeo for o seu sinal? E se essa escuta silenciosa for o início de uma nova fase, onde o invisível deixa de ser mistério e passa a ser direção? Se essa mensagem tocou você, compartilhe com quem também precisa escutar. E se sentir, deixe um dunk nos comentários. Esse pode ser o seu sim sagrado, o seu primeiro gesto de resposta ao chamado que nunca parou de vibrar dentro de você. Agora, respire, acolha e siga. O sinal continua.